Fala agora da sua visão da partida, o que você entendeu, o que você achou. O que você gostou? Você gostou de alguma coisa, né? Boa noite, Ivone, Jefferson, a todos que estão nos acompanhando. Mais de 1.200 pessoas aqui na live acompanhando esse pós-jogo, essa live, né? Primeiro de tudo que eu queria começar analisando a partida, uma partida muito faltosa, né? 38 faltas, 20 do Santos e 18 do Fluminense. É um Santos que conseguiu apenas 28% de posse de bola. O Fluminense teve o domínio do jogo o tempo todo. Na maior parte da partida, o Fluminense conseguiu até gerar perigo, né? Em alguns momentos, o Fluminense com uma posse de bola que era ineficaz, né? Dá para perceber que não conseguia até entrar no sistema defensivo do Peixe, muito bem observado pelo Halley durante a transmissão, que o sistema defensivo do Santos estava muito bem postado, estava uma organização defensiva interessante, concordo com o Jefferson, o Santos evoluiu defensivamente, né? Se a gente somar, fazer esse recorte recente das partidas contra Botafogo e contra o Fluminense, porém a gente vai cair sempre naquela questão, né, da qualidade técnica dos jogadores para poder fazer o algo a mais, né, fazer algo diferente para que possa suprir, né, para que possa, quando o jogo é igualado na questão física, na intensidade, na entrega, na técnica tem um jogador que possa diferenciar a partida. O Julio Furt não é esse jogador, não vejo ele como esse jogador, pode ser um jogador que pode entregar outras questões, né, em relação ao aspecto físico, em relação à altura e força. Hoje até entrou, fez sua estreia na base do desespero ali no final da partida. O Paulo Turra acabou colocando o centroavante de 33 anos, mas o que fica é que foram 15-13 finalizações e 9-0 em chutes no gol a favor do Fluminense. Assim, é uma partida de um domínio absurdo. O Fluminense por pouco assim não conseguiu outros gols, né? Um 2-0, um 3-0, uma partida muito dominante da equipe do Fluminense, que chegou aos 28 pontos e chegou no G4, pelo que eu estou vendo aqui na tabela. O Fluminense é a equipe que está brigando por coisas maiores, brigando por um campeonato à parte, um campeonato diferente do que o Santos briga. Então foi uma partida muito ruim do Santos, do meio para frente, né? Do meio para frente, porque no sistema defensivo conseguiu ter uma postura interessante. Achei a postura do Santos até nos primeiros 10, 15 minutinhos boa em relação a marcar, né, o Fluminense, em relação até à entrega, à disposição dos jogadores. Porém, depois dos 30 do primeiro tempo para frente, em diante, o Fluminense acabou crescendo cada vez mais na partida. O Fluminense tendo as principais ações do jogo, e na primeira finalização do Cano na partida, o argentino marcou o gol, né? Impressionante, marcou o 28º gol dele dos jogos na temporada, o artilheiro disparado da equipe do Fluminense. O vice-artilheiro do Fluminense tem 5 gols, é o Nino, para ver a discrepância e a quantidade de gols que o Cano garante para o Fluminense, né? 28-5, uma diferença de 23 gols aí para o segundo artilheiro da equipe carioca. E é um Santos que tentou, o Marcos Leonardo sofreu muitas faltas, foi muito caçado na partida, sofreu 7 faltas, pelo que eu contabilizei aqui, né, segundo o SofaScore, muito caçado, sem opções, assim, em momento algum o Marcos Leonardo teve 2, 3 jogadores próximos a ele em um ataque, numa tentativa de ataque. O Marcos Leonardo não conseguiu ter um apoio, não conseguiu ter uma ajuda de jogadores se aproximando. Então foi um jogador isolado no meio de um deserto. O Marcos Leonardo, infelizmente, não dá nem para cobrar muito dele hoje, porque foi caçado, não teve companheiros próximos a ele ali na parte ofensiva. Dá para analisar também algumas questões também na partida, né? Pegando aqui alguns aspectos do jogo. O Rodrigo Fernandes, né? Rodrigo Fernandes, Dodô, João Paulo, Mendonça, Camacho e Lucas Braga, todos amarelados, né? Alguns amarelos até compreensíveis, porém o amarelo do Mendonça foi algo muito infantil, né? O amarelo do Mendonça foi algo que, assim, é inadmissível num clube como o Santos, o jogador não perder a cabeça daquele jeito, mas querer fazer uma graça daquela. Agora, jogador de futebol é tão bobo, que ele é capaz de achar que ele ajudou o cara a perder o pênalti por ter feito aquilo. É perigoso, entendeu? Isso, né? Jogador de futebol, ele vive num mundo tão alienado em relação a quem tá fora, tá? E eu falo isso por vivência, não só pela experiência de acompanhar de fora, mas com a vivência de dia a dia que você vê. Eu nunca vou esquecer um cara que no Edu Dracena, já final de carreira, quando ele saiu do Santos, ele ainda jogou no Palmeiras e no Corinthians, mas ele já tava no final de carreira quando saiu do Santos, né? Sim. Cara, ele parecia um menino, um moleque bobo, junto com os outros, dando ovada na cabeça de quem fazia aniversário. Quer dizer, e é um cara que você conversa, é um cara legal, tal, tudo. Porque o jogador de futebol, ele é criado numa bolha, né? Sim. A vida inteira, né? Desculpa, fica à vontade. Não, perfeito. É só pra dizer que o jogador é bobo mesmo. Isso que o Mendonça fez é bobeira de jogador. Infantilidade. Que é igual aqui, principalmente na América do Sul, né? Na América do Sul é tudo igual. Na Europa a gente
gente não vê Na maioria tu não vê isso, é muito raro tu ver isso. É uma infantilidade tremenda, né? Do Mendonça, tomou amarelo, claro, não estava entre os pendurados, né? São outros jogadores que estavam entre os pendurados, mas fica aí essa questão, né? E o que fica pra frente, né? É que o Santos tem 17 pontos em 17 jogos disputados no campeonato. Chegamos a esse ponto onde o Santos tem 1 ponto por jogo, 1 ponto por rodada aí no Campeonato Brasileiro, que é algo muito preocupante, porque para quem analisa assim numericamente e friamente os pontos corridos, o ideal é você ter sempre, quando você está nessa parte de baixo da tabela, você tem sempre 2 ou 3 pontos a mais da quantidade de jogos que você tem. E o Santos tem 17 pontos em 17 jogos. Não, eu comentei com o Vônei aqui em off que o Cuiabá ganhou 2 partidas, pulou para 25 pontos. 25. Você vê, já passou o Inter, que ele venceu. Abriu 8 pro Santos. Entendeu? Tem que pontuar.